Saudações, galera. Tudo bom? Bom, dando então continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos estudar hoje o segundo capítulo do livro de vocês. Filosofar é pensar. Bom, vocês já pararam para refletir sobre a condição de serem humanos? Já pararam para tentar imaginar como seriam se fossem outro animal? Se não, eu os convido a fazer essa reflexão. Porque pensar sobre sermos humanos e pensar a possibilidade de sermos um outro animal nos dá diversas possibilidades. No livro Sapiens, do historiador Yuval Harari, o Harari nos chama de animal insignificante. Ele não está, de certa forma, nos xingando, não é isso. Ele está nos chamando de animais insignificantes. E quando ele fala de animais insignificantes, ele não está falando do homem, da espécie humana, agora, no tempo presente. Ele está pensando das primeiras espécies humanas, o quão nós éramos insignificantes, porque nós não temos nenhum dote físico, nenhum aparato físico que nos prepare para sobreviver. Exemplo, o urso tem um pelo extremamente grosso, o que permite a esse urso viver em temperaturas muito baixas. O leopardo é extremamente ágil, o que o permite caçar com muita eficiência. O leão, além de ágil, é forte. Um gorila tem uma força de 10 homens. O elefante é imenso. Os pequenos macacos são extremamente ágeis, pulam de um canto para outro e são capazes de sobreviver por essa agilidade. Peixes mergulham debaixo d'água. Aves como a águia voam a velocidades impensáveis. E nós? O que fazemos? O que fizemos, aliás, para nos tornarmos o topo da cadeia alimentar e governarmos todo o resto? Nós pensamos. Sim, senhoras e senhores, nós pensamos. E é exatamente isso que nos diferencia de todas as outras espécies. E óbvio, aqui não haverá uma hierarquia de pensarmos quem é melhor do que quem, não. Só vou falar sobre a nossa capacidade de pensar. Então vamos para o slide, para facilitar o acompanhamento do raciocínio de vocês. O ser humano é o único animal que aprende a pensar. Sim, senhoras e senhores, nós não nascemos sabendo pensar. Aliás, nós não nascemos nem sabendo viver. Outro dia eu estava lendo um livro sobre psicologia canina e o autor dizia que um filhote de cachorro aos 2 meses de idade já é uma máquina de sobrevivência. Ele é capaz de encontrar comida por si só. Nós, seres humanos, precisamos do cuidado de outros. Precisamos ser cuidados até os 7, 8, 9, 10, 20, algumas pessoas até mais. Por quê? Porque nós temos uma dependência muito grande das relações humanas que estão presentes dentro das relações sociais. E aí, dentro dessas relações sociais, nós somos ensinados a pensar. Óbvio que tanto pensar de maneira organizada, sistemática, formal, como o que vocês aprendem na escola, quanto de forma espontânea, crítica, curiosa, quanto o que vocês desenvolvem como traço de suas próprias personalidades. Mas nas duas situações, nós somos ensinados a pensar.
E na medida em que aproveitamos bem esse ensinamento, nos tornamos cada vez mais melhores. Desculpa, cada vez melhores, não mais melhores. Mais melhores é errado. Perdoe meu equívoco. Então vamos adiante. Por ser dotado de pensamento, nós seres humanos nos definimos como animal que pensa. Mas será mesmo que só nós seres humanos pensamos? Você já parou para refletir sobre isso? Quando seu cachorro, seu gato ou qualquer outro animal de estimação na sua casa está lá te observando, você nunca se perguntou o que ele estaria pensando sobre você? Quando você dá um comando para o seu animal e ele te olha com aquela cara de que não entendeu, e você diz o que está passando na cabeça desse animal? Essa pergunta é exatamente a mesma que eu fiz para vocês. Será que nós somos os únicos animais capazes de pensar? E se somos, onde está a magia de pensar? A magia de pensar está na imaginação, porque o pensamento é imaginação. Imagina o seguinte agora, faz uma pausa. Se você chegar para qualquer outra espécie de animal e tivesse a capacidade de se comunicar com ele, você perceberia que ele não imagina, por exemplo, que o horário da alimentação dele vai ter uma comida extremamente suculenta e que é exatamente a comida predileta dele. Mas nós somos capazes de imaginar qualquer coisa. Se eu convidar vocês a imaginarem o prato mais saboroso que vocês já experimentaram, vocês serão capazes de buscar em suas próprias memórias lembranças que lhes façam recordar toda aquela experiência. Se eu pedir para vocês imaginarem uma viagem dos sonhos, provavelmente irão imaginar um lugar que desejam conhecer. E, junto com essa imaginação, todos os motivos que fizeram você escolher esse lugar. Se eu pedir para você se recordar de uma viagem incrível, com pessoas incríveis, provavelmente você vai lembrar de alguma viagem de família. E vai lembrar dos motivos pelos quais essa viagem se tornou uma das mais importantes da sua vida. Se eu pedir para você imaginar onde você se enxerga daqui a 15 anos, em que profissão, onde estará trabalhando, você sim será capaz de imaginar. Por que nós fazemos isso? Porque somos capazes de pensar. Pensar. E aí, existe uma relação entre o pensamento e a linguagem. E a gente precisa compreender que um se ampara no outro. Primeiro, por quê? Porque o pensamento, ele é imaterial, ele é abstrato. Você não pode tocar o pensamento. Você pode tocar as coisas que o pensamento produz, que as ideias produzem, mas você não pode tocar o pensamento. Você não vai chegar no supermercado e dizer, por gentileza, eu desejo 200 gramas de pensamentos positivos. É impossível. O máximo que o atendente vai fazer é te olhar com uma cara de interrogação. Mas, se alguém pensa um carro que também funcione na água, põe esse pensamento em ação e transforma essa ação em produto, aí sim você vai ser capaz de tocar o carro. O carro é fruto daquela imaginação, é fruto daquele pensamento? É, mas precisou ser desenvolvido e posto em prática, posto em ação. Tranquilo até aqui? Bom, então vamos adiante. O que é, conceitualmente falando, ou o que significa a palavra pensamento? Do ponto de vista da ciência, o pensamento é uma atividade cerebral, algo relacionado a conexões eletroquímicas entre neurônios. Se você observar um estudo
de um neurocientista, provavelmente você vai estar lá diante de um computador, alguém vai estar recebendo estímulos diversos e áreas do cérebro serão, é, como é que eu posso dizer, dentro de uma linguagem neurocientífica, acesas. Por quê? Porque cada região do nosso cérebro é responsável por ações diversas. Só que eu não vou ficar preso a esse conceito, apenas ao conceito, ao significado da palavra pensamento. A gente vai além, como a gente sempre faz. E aí eu começo esse ir além com uma pergunta: será a linguagem apenas um instrumento de comunicação? O pensamento é independente da linguagem? E aí um filósofo clássico que você já conhece, chamado Platão, da Antiguidade Clássica, dizia que o pensamento é um diálogo da alma consigo. O pensamento seria, para Platão, independente da linguagem. Isso Platão disse o quê? Há 2.600 anos atrás. No século passado, no século XX, um outro pensador, um austríaco chamado Ludwig Wittgenstein, está aqui o nome dele, disse que o pensamento é desde o seu nascimento um ato linguístico. O que ele quer dizer com isso? Que sem a linguagem não há pensamento. E aí você deve estar me perguntando, Theo, mas quem está correto? Quem acertou? E aqui, óbvio, não há certo e errado. Há um momento histórico em que cada um desses pensadores pensou essa teoria. Platão é um homem do seu tempo. Platão é um filósofo clássico. E Platão julgava, e ele não tinha recursos ainda para pensar diferente disso, que se eu estou aqui, parado, concentrado, pensando em algo que me causou espanto, que me causou curiosidade, eu estou em silêncio. O pensamento se dá em silêncio. A reflexão se dá em silêncio quando você se concentra. E sim, de certa forma, Platão está correto ao dizer que é um diálogo consigo mesmo. Um pensamento é seu. O problema é que Platão identifica a linguagem apenas como uma forma de externalizar o pensamento. Imagina o seguinte: tem um colega seu diante de você e ele está te olhando e pensando. E ele continua olhando na mesma direção que você e pensando. Você nunca saberá o que ele está pensando se ele não, através da linguagem, apresentar para você o que ele pensou, seja uma linguagem escrita, seja uma linguagem verbal, seja uma linguagem artística, mas ele vai precisar fazer uso de alguma manifestação, algum tipo de linguagem para externar o que ele estava pensando. Então, Platão disse que a linguagem só serviria para isso. Naquela época serviu. Mas na medida em que o tempo passou e que outros filósofos foram refletindo um pouco mais sobre a linguagem, sobre o pensamento, eles foram aprofundando ainda mais o conhecimento sobre o pensar. E aí o Wittgenstein começou a perceber o seguinte: eu só sou capaz de pensar porque a linguagem me permite acessar coisas. E aí eu convido vocês a retornarem mentalmente ao sexto ano. Vocês lembram que durante uma aula eu peguei um controle remoto e disse para vocês o que é isso? E a sala inteira disse é um controle remoto. E eu disse, se eu disser que é um pão francês, vocês irão acreditar? E vocês riram e disseram, claro que não, Theo, isso é um controle remoto. Eu disse, por que isso é um controle remoto e não um pão francês? E vocês me olhavam com a cara de curiosidade e eu expliquei para vocês. Quem criou aquele aparelho deu o nome de controle remoto. E todos os outros indivíduos que passaram a utilizar aquele aparelho aceitaram o nome dele como controle remoto.
Daí, se eu disser para vocês agora, pensem num controle remoto. Todos vocês serão capazes de pensar, porque vão associar o conceito, a palavra controle remoto, as palavras controle remoto, ao objeto controle remoto. Se eu falar pão, a mesma coisa. Se eu falar bicicleta, a mesma coisa. Se eu falar carro, a mesma coisa. Se eu falar um modelo de carro específico, vocês também, os que conhecem, lembrarão desse carro. E para Wittgenstein é exatamente a linguagem que abastece o conhecimento e permite que ele aconteça. Sem a linguagem, nós não seríamos capazes de pensar. Vou dar um exemplo que eu dei lá e vocês vão se recordar. Eu citei na época uma peça presente numa máquina fotográfica, o obturador, e pedi para que vocês pensassem sobre ele. Na época ninguém conseguiu pensar porque vocês não sabiam o que era um obturador. Quando eu expliquei que um obturador é uma espécie de cortina que fecha e abre durante a fotografia para permitir a entrada de luz para a realização da foto, vocês foram capazes de imaginar a cortina abrindo e fechando. Se eu pedir para vocês pensarem, por exemplo, numa junta homocinética, alguns de vocês talvez saibam o que é, mas a maioria não vai ser capaz de pensar sobre isso porque não sabe, não conhece o conceito dessa palavra. Uma junta homocinética nada mais é do que uma peça de um carro. Pronto, agora fica mais fácil de, pelo menos, imaginar o que seria essa peça. Então, Wittgenstein está correto ao dizer que o pensamento é, desde o nascimento, um ato linguístico, porque pensamento e linguagem estão entrelaçados na construção do conhecimento. Tranquilo? Então, vamos adiante. É a linguagem que permite a interligação de ideias, sim. Se nós ficássemos restritos apenas ao nosso pensamento, provavelmente a gente ainda estaria vivendo em cavernas, sem nenhuma tecnologia. É a linguagem que permite, por exemplo, que eu acesse o pensamento que foi produzido ao longo da história da humanidade. E ao me apropriar dessas ideias, ao me apropriar desse conhecimento, eu serei capaz de refletir sobre eles e produzir novos conhecimentos. Sem essa ponte que conecta o passado e o presente, o futuro estaria comprometido. Porque novas ideias surgem de reinterpretações de ideias anteriores. Novas ideias surgem de inspirações de ideias anteriores. Você poderia dizer assim, então, mas as ideias originais partiram de algum ponto. E se partiram de algum ponto e são originais agora, surgiram agora, é óbvio que esse ponto está no passado. E aí, o desenvolvimento da linguagem permitiu ao homem se descobrir como ser racional. Como assim? Bom, se eu fui sendo capaz de aprofundar, quando eu digo eu, estou falando da espécie humana. Se a espécie humana foi capaz de ressignificar, ou seja, dar outros significados para a linguagem, foi capaz de criar diversas formas de linguagem. Eu vou lembrar de algumas aqui só para elucidar, só para mostrar, para exemplificar. Linguagem escrita, a linguagem oral, a linguagem artística, a linguagem matemática, a linguagem binária que permite o desenvolvimento das tecnologias de computador. Deixa eu pensar. A linguagem jornalística, que apesar de ser escrita, é específica e completamente diferente, por exemplo, da linguagem de um romance. A linguagem poética, que é completamente diferente da linguagem em prosa. Todas essas são manifestações do desenvolvimento dessa linguagem. E foi essa multiplicidade, essa variedade de possibilidades de linguagem que permitiu ao ser humano refletir e perceber a si mesmo como um ser capaz de pensar. Compreende? E aí, o conhecimento, quando eu digo você tem conhecimento de algo, eu estou dizendo você tem a posse de algo.
Você tem o domínio sobre algo? O conhecimento nada mais é do que a posse, o domínio. Eu tinha um professor durante a minha graduação de letras, professor Edmilson Senna, que ele dizia o tempo todo em todas as aulas: você precisa apreender esse conteúdo. Não é só aprender, é apreender, tornar seu. Por quê? Porque na medida em que você torna seu, ninguém mais te tira. Então, o conhecimento é: você sabe dirigir? Ah, não, ainda não, eu sou jovem demais, concordo. Mas quando você aprender a dirigir, você vai se apossar, vai ter o domínio sobre o conhecimento de direção. Você sabe cozinhar? Não, eu sou jovem, não posso mexer no fogão ainda não. Ou eu sei, minha mãe já deixa eu cozinhar. Pronto, você domina uma técnica, tem um conhecimento sobre como são produzidos alguns alimentos. Então não esqueçam, ter conhecimento é ter domínio sobre algo. Quando alguém diz você sabe fazer isso, a pessoa está te perguntando: você tem conhecimento para fazer, para realizar essa ação, para realizar essa atividade? É exatamente isso. O pensamento que pensa produz conhecimento, o que eu acabei de dizer. E esse conhecimento produz o filosofar. Se eu leio muito e só repito o que eu li, eu me torno o que a gente costuma brincar e chamar de papagaio de pirata, ou seja, alguém que só repete o que lê. Mas, se eu leio, entendo o que está sendo dito, paro, penso, escrevo sobre, reflito durante um bom tempo sobre o que eu li, eu me apropriei daquilo que eu li e serei capaz de usar aquilo que entendi, aquilo que tornei conhecimento, em diversos contextos diferentes. Eu serei capaz de adequar esse conhecimento à necessidade que surgir e não apenas repeti-lo de forma superficial, rasa. Daí a diferença entre informação e conhecimento. Quem tem muita informação é capaz de lembrar de inúmeras passagens de coisas. É superficial, é raso. Quem tem conhecimento é capaz de pegar aquela informação e adequar à sua necessidade no momento específico. E aí, quem tem conhecimento é capaz de filosofar, é capaz de nos provocar outros pensamentos, é capaz de fazer aquela pergunta que te incomoda por semanas. Lembra quando eu perguntei para vocês no sexto ano, qual o sentido da vida? E eu me recordo que na primeira reunião de pais, depois dessa pergunta, os pais de vocês ficavam me dizendo: Theo, os meninos passaram o tempo todo me perguntando qual o sentido da vida e eu tentava explicar e eles redarguiam, ou seja, eles continuavam a perguntar, não aceitavam apenas uma resposta simples. E continuaram pensando e pensando e pensando e pensando e pensando e pensando. E quando a gente voltou para a aula, vocês me deram respostas diversas. E nenhuma estava errada. E todas estavam certas para as pessoas que pensaram os seus próprios sentidos da vida. Tá claro? E por fim, antes de acabar, o pensamento ele se relaciona diretamente com as experiências. Mas não é a única forma de se construir pensamento. Porque, por exemplo, ao ler um livro, você vive a experiência de ler o livro te apresenta algumas situações, mas não necessariamente te põe na prática daquelas situações. Então, quer queira, quer não, experiência e reflexão são caminhos que, traçados ou percorridos juntos, nos levam ao conhecimento, nos conduzem ao conhecimento. Então, eu gostaria então de deixar aqui para vocês as seguintes responsabilidades. Primeira, após assistir a essa aula, leia o capítulo com atenção. Risque, se quiser riscar, as ideias que vocês julgarem principais. Reflitam sobre o que leu. Ao terminar esse processo, se ficou alguma dúvida, anota. Por quê?
porque em breve teremos uma live para tirar essas dúvidas. Segunda responsabilidade: responda às atividades desse capítulo. Na próxima live, além das dúvidas, nós também iremos corrigir essas atividades. E caso você não faça, você ficará em maus bocados por conta disso. No mais, eu desejo para vocês uma semana empolgante e que vocês sejam capazes de aproveitar todo o conhecimento que será disponibilizado para vocês ao longo da semana. No mais, um forte abraço e tchau, tchau.